Números capítulo 26. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram: de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas; de Palu, o grupo familiar dos Paluitas; de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas; de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Rubem, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. E os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou, juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram, naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formavam o total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram: de Zelom, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os grupos familiares de Gade. Formavam o total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, Er e Onã,
morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Selá, o clã Selanita; de Périx, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Périx foram de Esrom, o clã Esronita; de Amul, o clã Amulita. Esses foram os grupos familiares de Judá. Formavam o total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jassube, o clã Jassubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os grupos familiares de Issacar. Formavam o total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram de Serede, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaleelita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam o total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade; de Gezer, o clã Gezerita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noa, Ogia, Milca e Tirza. Esses foram os grupos familiares de Manassés. Formavam o total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim. Formavam o total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; de Aira, o clã Airamita;
de Shefufã, o clã Shufamita; de Ufã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Arde e Naamã, foram: de Arde, a família dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares. Formavam o total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suã, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, de acordo com seus grupos familiares, foram de Inná, o clã Innaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Será. Esses foram os grupos familiares de Aser. Formavam o total de 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus grupos familiares, foram de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Gezer, o clã Gezerita; de Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam o total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 homens. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança, de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará sua parte, conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros de seus clãs. Estes foram os levitas contados segundo seus grupos familiares. De Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã Libinita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi pai de
Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebebe, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo, foram recenseados 23.000 homens, da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso, o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles, de fato, sobreviveu, exceto Calebe, filho de Iefuné, Jefoné e Josué bin Num, filho de Num.